nós vamos para a palavra, mas antes eu queria só dizer aos irmãos, reforçar que nós estamos num processo de revitalização das nossas células, dos nossos grupos EC. Presta atenção aqui todo mundo. Quem já participou de um grupo EC, de uma célula, levanta a mão por gentileza, bem alto. É bênção ou não é, irmãos? A igreja tem que estar nas casas. Nós não temos culto na semana, porque nós queremos ter relacionamentos íntimos uns com os outros. A Bíblia fala que é bom e agradável que os irmãos vivem em união. Nós somos corpo, e não dá para ser corpo só no domingo, 1h30. Tem que ser corpo na semana. A igreja acontece entre os domingos. Então, nós estamos num processo de revitalização, né? Depois da pandemia, a gente teve que dar muitas ênfases em muitas áreas da igreja, e agora a gente vai focar na revitalização das nossas células. E em agosto, nós vamos ter um propósito de 21 dias de jejum e oração pelas nossas células. Então, eu quero desde já dizer para você que eu estou orando para você abrir a sua casa, para você ser um anfitrião, para você ser um líder de célula, para você fazer a diferença, para você cumprir o teu chamado, que é o tema da mensagem desta manhã. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 10. Feliz de ver a Rosângela ali, eu vi a Rosângela chegando. Paulo, que bênção. Estive lá na Praia Grande, no final de semana passado, no domingo passado, na inauguração da igreja Metodista Livre, lá que está nascendo na Praia Grande. Agora tem uma igreja na praia. Glória a Deus. Vizinho da Rosângela, 10 minutinhos da casa dela. 10 minutos de carro. Olha que bênção. É no Forte, é no Forte. Forte da Praia Grande. Última praia da praia chique, não é não? Praia de Rico. A igreja está no bairro Nobre lá. E eu não sou besta nem nada, agora em julho a gente vai tirar uns dias. Eu vou passar uns 2, 3 dias na casa da Rosângela e do Paulo. E vamos estar lá. Vamos ficar de pé, irmãos? Mateus capítulo 10. Mateus 10, diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e curar todo tipo de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Amém. Pai, obrigado pela porção da tua palavra. O vaso é de barro, mas a excelência do poder é do Senhor. Pedimos que o Senhor fale conosco humildemente nesta manhã. Que esta palavra, Senhor, possa nos desafiar, nos confrontar, nos levantar, ó Pai, da nossa condição, muitas vezes, de comodismo, para de fato sermos discípulos, para sermos igreja, para cumprirmos a nossa vocação, para cumprirmos o nosso chamado. Que nós sejamos consolados, que sejamos fortalecidos, encorajados e desafiados por Cristo Jesus, o teu Filho. Amém e amém. Pode se assentar, meu irmão. Repita comigo: Jesus te chama. Fala para o seu irmão: Jesus te chama. A natureza do chamado. Irmãos, no auge da Segunda Guerra Mundial, quando o mundo estava lá mergulhado numa intensa batalha, num conflito, numa urgência, histórias tremendas, extraordinárias nasceram nesse período. E muitas delas viraram filmes. Uma delas é a história do cristão chamado Desmond Doss, que era um adventista e entendeu que deveria ir para a guerra. O problema desse rapaz, quando ele foi para a guerra, é que ele, por valor, por princípios, ele não podia pegar em armas. Então, se você quer conhecer um pouco mais da história dele, é só assistir um filme chamado Até o Último Homem. Ele, como um cristão, entende uma vocação, um chamado para estar lá na batalha, no front, resgatando os soldados feridos. E todo o filme, toda a saga do filme é em torno disso. Você imagina alguém pensar em ir para a guerra sem uma arma? Como é que você iria para a guerra sem arma?
pois foi isso que esse rapaz fez. O foco dele foi resgatar as pessoas feridas. Semana passada a gente estava aqui com um casal de missionários, contando as histórias mais mirabolantes, mais desafiadoras, e o irmão mostrando para nós que o normal é perseguição, o normal é prova, o normal é luta. O que a gente está vendo no Brasil é anormal. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte: por que abraçar tal chamado? Por que dizer sim para Jesus e ir para um campo de batalha? Por que dizer sim para Jesus e enfrentar desafios? A primeira razão, irmãos, qual é a natureza desse chamado? Eu quero pensar com você, o que impulsiona a gente a dizer sim para Jesus? O que faz um pastor, um cristão? Isso não importa se você tem título, se você tem cargo, se você tem função. O fato é que você é de Jesus. Quem é de Jesus, diga amém. Amém. Todos que são de Jesus têm um chamado. Você tem um chamado de Deus. Deus te chamou. Mas qual é a natureza desse chamado? Às vezes as pessoas perguntam para mim: pastor, como que eu faço para descobrir o meu chamado? Qual é de fato o meu chamado? Qual é a natureza desse chamado? Em primeiro lugar, irmãos, a natureza desse chamado consiste em que ele é um chamado para estar com Ele, para estar com Jesus. Versículo 1 diz assim: tendo Jesus chamado seus 12 discípulos. Tendo Jesus chamado. Quem chama é Jesus. Quem chama é Jesus. Então, o que é esse chamado? A passagem em questão que nós lemos, a passagem de Mateus, capítulo 10, essa história da chamada dos 12 discípulos, né, ou os 12 apóstolos, ela aparece nos evangelhos sinóticos, né, Mateus, Marcos e Lucas. E é muito interessante observar que a história, essa história relatada nos 3 evangelhos, a palavra chamado aparece em todas elas. Por exemplo, em Mateus capítulo 10, versículo 1, como nós acabamos de ler, diz que Jesus chamou, tendo chamado. Em Lucas capítulo 6, obrigado, rapaz, que unção que você teve aí, fala aí o segredo. Marcos diz que Jesus chamou para junto de si. E no evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 13, diz que Jesus chamou a si. Para a gente entender a profundidade dessa palavra chamado, irmãos, eu fui pesquisar no grego. No grego, a palavra chamado é a palavra proskaleo. Eu dividi essa palavra, proskaleo. Pros significa direção, para, e kaleo significa chamar. No sentido mais profundo dessa palavra, proskaleo é chamar para si para um cara a cara. Chamar para si para estarmos um diante do outro. Jesus chamou para si aqueles que Ele mesmo quis. Jesus chamou para estar junto. Essa ideia, primeiro, importante a gente compreender, que, portanto, chamado consiste numa compreensão de que é um chamado primeiro para estar junto de. Não é um chamado primariamente, embora exista essa compreensão de que chamado é para fazer uma tarefa, mas a razão principal porque Jesus te chamou foi para você estar junto dele. Por exemplo, quando a gente prega o evangelho para alguém que não conhece a Jesus, nós estamos fazendo uma convocação, chamando para Cristo. O chamado primeiro é para você estar com Jesus. Então essa palavra proskaleo, ela tem esse significado, é um significado intenso, que é estar junto dele, é um chamado sobretudo para um relacionamento íntimo, um relacionamento pessoal, um relacionamento adequado com a natureza de Deus. É um chamado para estar diante de Deus no seu reino. É um chamado para estar junto, mas não é qualquer junto. É um chamado, irmãos, que gera uma profunda transformação. É quando você passa a conviver com alguém e esse relacionamento com esse alguém afeta quem você é. Por exemplo, o profeta Isaías, quando ele recebe o seu chamado diante de Deus, ele está no templo e ele vê o Senhor num alto e sublime trono e as abas das suas vestes enchiam todo o templo. E ele via lá seres celestiais declarando a santidade de Deus. E ele disse: ai de mim,
porque sou pecador, sou um homem de lábios impuros, impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios, e vi a glória do Senhor. Quando Isaías tem um encontro com Deus, a primeira coisa que acontece quando você tem um encontro com Deus, é perceber quem você realmente é. Ele é confrontado pela santidade de Deus. Ele olha para si a partir de quem Deus é, e ele fala, sou pecador. Então ele recebe um toque purificador. Isaías é transformado. Zaqueu, quando Jesus diz para ele, convém que eu esteja na sua casa hoje, Zaqueu desce, ele vai para casa, Jesus vai com ele, Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu tem um encontro, Jesus chama Zaqueu para junto de si, e diante daquele banquete, daquela reunião familiar, Zaqueu quebrantado diante da santidade de Cristo, ele fala, olha, Jesus, eu me arrependo, eu pequei, e aqueles que eu defraudei, vou restituir 4 vezes mais. Quer dizer, Zaqueu muda. O chamado para estar junto dele é, sobretudo, irmãos, para transformar a nossa essência. Pastor, por que Deus me chamou? Para que Deus me chamou? Deus te chamou para Ele. E Deus te chamou para Ele para que você tenha um relacionamento com Ele que lhe afete, que lhe confronte, que lhe transforme. Esse é o primeiro chamado. Esse é o primeiro sentido dessa ideia do chamado para si. Essa é a ideia de santidade, de uma santidade que nos afeta, uma santidade relacional, irmãos. Uma santidade poderosa, que é como um casamento. André e eu nos casamos em julho de 2006. Eu me vestia muito mal. Não tinha dinheiro para vestir bem. Essa que é a verdade. Era pobre de maré de si. Não tinha dinheiro para comprar roupa de marca. Você comprava um tênis, usava ele até entrar água. Era assim, não era, mãe? Roupa gastava. Eu olho as fotos da minha juventude, irmãos, as blusas são sempre as mesmas. Não tinha dinheiro para comprar roupa. Não, Caio? Aí casei com a Andréia. Andréia é chique. Andréia é diferente. A Andréia, nesse relacionamento de 18 anos, invadiu meu guarda-roupa. E hoje, se eu sou bonito, se eu sou apresentável, belo e formoso, é por causa da Andréia. Você está entendendo? O relacionamento te transforma. É impossível. Por exemplo, eu sempre falo do Dirceu e da Lídia, né? Quem vê o Dirceu vê a Lídia, quem vê a Lídia vê o Dirceu. Não consegue ver separado. Né? Quem está começando a ficar muito assim também é a Juliana e o Marcelo. O relacionamento nos afeta e nos transforma. Não somos mais os mesmos. Luciana e Gabriela está começando. Caio e Duda está começando. Igor e Giovana está começando. Mas daqui uns anos, quanto mais relacionamento, mais intimidade, mais proximidade, mais esse relacionamento te afeta profundamente. Ou seja, pensa, meu irmão, eu estou falando de relacionamento entre seres humanos casados, que tem uma aliança. Nós temos uma aliança com Jesus. E se você é um crente que aprofunda esse seu primeiro chamado numa relação íntima com Jesus, inevitavelmente o resultado é alguém ver Jesus em você. Essa é a ideia desse nosso primeiro grande chamado. A natureza de Deus afeta a nossa natureza humana e nós somos recriados à natureza de Cristo, num processo de santificação, para sermos conforme a imagem daquele que nos criou, para a glória dele. Por exemplo, Efésios capítulo 4, quando o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Efésios. Se conseguir colocar para mim, por gentileza, Efésios capítulo 4, versículo 17. Paulo mostra para aqueles que, como diz John Stott, estão vivendo na nova sociedade de Deus, que agora estão unidos com Cristo,
que tem um relacionamento com Ele, que vive essa sua vocação, agora já não vive mais a vida velha. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separado da vida que Deus concede por causa da ignorância e que vivem pela dureza do seu coração. Nós não somos mais assim. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas olha o que ele diz: mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, porque estar junto dele, estar junto de Cristo, cultivar esse relacionamento, corresponder à nossa vocação, ao nosso chamado para estar junto dele, aprendemos dele. Versículo 21, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos segundo a verdade de Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar toda a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento. Quer dizer, uma mudança, irmãos, de dentro para fora, ter um encontro com Cristo, ter um encontro, corresponder à vocação, ao chamado para estar junto dele, sobretudo, ter uma nova natureza, uma nova mentalidade, um novo sentimento, um novo pensar. E o resultado é se revestir, versículo 24, da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Como consequência, qual é o resultado de ser afetado pela natureza dele? Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem, e não entristeçam o Espírito Santo, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer outra maldade. Pelo contrário, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Ou seja, meu irmão, se você está em Cristo, correspondeu ao chamado dele, você é nova criatura. Você é filho, quem é filho de Deus, diga amém. Então olha o que diz o capítulo 5, versículo 1 e 2. Vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. Portanto, e o 2. E vivam como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Aleluia! Esse é o seu primeiro grande chamado. Chamado para estar junto de, para que por meio deste relacionamento íntimo e pessoal, você seja afetado, transformado e agora passe a ser de fato uma nova criatura com uma nova natureza, expressando a imagem daquele que te recriou. É viver sobre essa graça, é viver sobre esse poder. Ou seja, meu irmão, Jesus, quem de fato disse sim para Jesus, quem de fato quer viver o chamado de Jesus, experimenta a transformação de um homem caído, quebrado, à margem da sociedade, e ele vive uma nova condição, ele é curado na sua essência, ele desfruta de uma nova natureza, é um novo pensar, é um novo sentir, é um novo agir, porque você nasceu de novo. Pastor, para que Deus me chamou? Deus te chamou para estar junto dele, porque tudo vai decorrer desse relacionamento. Amém, irmãos? Amém. Tudo bem até aqui? Mas pastor, como é que eu faço para vivenciar esse chamado, então, de estar junto dele? Eu vejo, irmãos, que existem dois níveis. Existe um nível que é vertical, todo mundo sabe disso, mas existe um nível que é horizontal, que nem todo mundo pratica isso. Primeiro, para eu nutrir esse chamado para estar junto dele, eu preciso nutrir a minha relação com ele através das disciplinas espirituais. Como é que o crente vai se parecer com Jesus se ele só abre a Bíblia no domingo?
Qual foi a última vez que você leu a Bíblia inteira? Qual foi a última vez que você leu um livro inteiro? Qual foi a última vez que você leu um capítulo inteiro? Ah não, pastor, é muito corrida, aí eu pego lá a caixinha da promessa. Lá está escrito. Está lá escrito lá. Você é meu pastor e nada me faltará. Irmãos, um crente que não lê Bíblia não tem relacionamento com Jesus. Vou repetir. Um crente que não lê Bíblia não tem relacionamento com Jesus. Minha avó era analfabeta. Não sabia ler. Como ela dizia, ela era analfabeta dos 4 pneus. A mãe da minha mãe. Sabe o que a minha avó fazia? Minha avó ouvia a palavra. Minha avó teve um encontro com Jesus tão profundo que ela usava cigarro muitos anos, nicotina, dependência total. Ela, de opinião e na dependência do espírito, abandonou o cigarro da noite para o dia. Tinha crise de abstinência, suava. Mas Jesus curou ela completamente. Porque a fé no Deus da palavra transformou a minha avó. Você tem o privilégio de ter a Bíblia da vovó, a Bíblia do vovô, a Bíblia do pregador, a Bíblia do adolescente, a Bíblia da criança, a Bíblia do século 21, a Bíblia de estudo A, B, C, D, Y, C, e nunca se viu crentes tão analfabetos como nos nossos dias, irmãos. Como que a gente vai... Sabe por que está tendo toda essa onda de apatia espiritual, de frieza? Porque os crentes não leem a Bíblia. Não se iluda. Repita para o seu irmão, se você não lê a Bíblia, fala para ele, você não tem relacionamento com Jesus. Quem vai ler a Bíblia aqui? Pastor, eu não entendo nada de Bíblia. Procura nós, procura o pastor Marlon, procura o pastor Fabiano, procura o pastor Rodrigo, procura os líderes de células, procura os crentes mais maduros. Nós vamos ler a Bíblia com você, nós vamos te direcionar, mas você tem que ler a Bíblia. Irmãos, Deus que escolheu se revelar a nós através da sua palavra. Como que eu vou conhecer a Jesus sem contato com a Bíblia? Aí sabe para onde é que a galera vai, meu filho? Para YouTube, aí fica ouvindo de tudo, engolindo de tudo e um pouco mais, porque não tem o discernimento da palavra. Sabe como é que nós estamos com Ele? É na palavra. Sabe como é que nós estamos com Ele? Nessa perspectiva vertical? Na oração. Quem não ora não tem relacionamento com Jesus. Vou repetir. Quem não ora não tem relacionamento com Jesus. Pastor, eu estou orando pouco. Então, meu irmão e minha irmã, se arrependa urgentemente. É tempo de orar. Paulo disse em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. É pela oração e pela palavra, pelo jejum, que o crente cultiva estar na presença de Jesus. Quando o crente não lê Bíblia e não ora, ele fica cheio de opinião. Eu acho, eu penso, eu acho. E ele vai amoldando Jesus a uma teologia que não é a teologia de Jesus. Cria um Deus à parte. E não tem um relacionamento que... Porque a gente fala assim, puxa, o cara é crente, mas ele continua briguento com a esposa, ele continua do mesmo jeito com os filhos, ele continua o mesmo cara... É porque ele não se converteu, porque ele não está sendo exposto à palavra e à oração. O relacionamento é vertical, irmãos. Como é estar com Jesus? Orar e ler a Bíblia. Como é estar com Jesus? Numa perspectiva horizontal. Estar com Jesus, pega na mão do seu irmão aí, ó. Junta aí. A gente está meio desconfortável, a gente não tem vontade nem de pegar mais na mão dos irmãos. Não é estranho isso? Como é que eu posso dizer que amo a Deus a quem não vejo, se não amo o meu irmão a quem vejo, diz João. Irmãos, Deus escolheu ser amado, disse alguém, através do seu irmão. E nessa era de individualismo, de egoísmo que a gente vive,
As pessoas não querem mais congregar e não querem ter relacionamento. Mas como que eu posso correr? Aí fala assim, pastor, qual é o chamado de Deus para a minha vida? O seu primeiro chamado é para ser crente. Seu primeiro chamado é para estar com Ele, em oração, na palavra e na comunhão do corpo de Cristo. Amém, irmãos? Agora pode soltar. É o beabá da Bíblia. Tem outro jeito? Não tem. Não tem outro jeito. Qual é o primeiro chamado do crente? É para estar com Ele. Como que esse chamado se expressa? Bíblia, oração e comunhão. Não dá para ter conhecimento e relacionamento com Deus sem ter conhecimento e relacionamento com o corpo. Não dá para ter relacionamento e comunhão com Deus se não tiver conhecimento e relacionamento com a palavra. Não dá para ter comunhão com Ele e ser transformado por Ele sem comunhão e conhecimento e relacionamento através da oração. O povo quer mudar a Bíblia, mas é o que a Bíblia diz. Não tem outro jeito. Quem quer ter um relacionamento transformador com Jesus aqui? Então, leia a Bíblia, ore e faça parte de um pequeno grupo. Crie relacionamentos verdadeiros com as pessoas. Segundo lugar, irmão, segundo aspecto a natureza desse chamado. Ele é um chamado para o serviço dele. Olha só o que diz o versículo, Mateus capítulo 10, versículo 1. Tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Veja que Jesus dá autoridade e indo direto ao ponto, se eu tenho relacionamento com Ele, por meio da oração e da palavra, e tenho um relacionamento com o corpo, uma outra característica desse chamado, o outro sentido da palavra chamado, é chamado para um propósito. Primeiro é chamado para Ele, esse é o sentido da palavra proscaléu, e o segundo sentido da palavra proscaléu é um chamado para um propósito, para uma missão, para um serviço com Ele. Quer dizer, se Ele me leva, se eu sou conduzido a um relacionamento apropriado com Ele, e eu entendo a vocação, o meu chamado de estar com Ele, e se eu sou afetado por quem Ele é, inevitavelmente, irmãos, a natureza de Deus, que me ama, que me restaura, ela precisa ser expressada em serviço. É resultado, é inevitável. Efésios capítulo 2, versículo 10, Paulo vai dizer o seguinte, que nós fomos criados em Cristo Jesus, a sua semelhança, né? Para as boas obras. Por que isso vai acontecer comigo? Essa é a natureza desse chamado. Como que Jesus trabalha isso nos discípulos? Como que isso acontece, irmãos? Veja que interessante, presta atenção aqui, você em casa, você aqui. Mateus capítulo 9, versículo 36, eu preguei ele 2 semanas atrás, lembra? A profundidade da empatia, né? Profunda empatia, profunda compaixão, profundo senso de urgência. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, presta atenção, o contexto imediato. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Jesus olha para aquela multidão e vê como ovelhas que não têm pastor, vê elas aflitas e exaustas e diz para os discípulos, a seara na verdade é grande, os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Presta atenção, meu irmão, onde a gente vai chegar aqui. Quando eu tenho um relacionamento profundo com Jesus, eu tenho um relacionamento com Ele, e esse relacionamento com Ele afeta quem eu sou, o nosso chamado vai resultar numa tarefa
como fruto da oração. A nossa tarefa, a gente passa a orar segundo as orações que Jesus quer que a gente faça. E como resultado, olha o que diz: tendo chamado os 12, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Mateus 9,36, Mateus 10,1. Você percebe que no capítulo 9, Mateus registra Jesus em missão. Mateus capítulo 10 é Jesus enviando em missão. Mateus capítulo 9, Jesus mostra como fazer. Mateus capítulo 10, Jesus manda fazer igual. Irmãos, quando Jesus nos ensina a orar pela seara, Jesus coloca para nós, se eu estou com Ele, não, olha só, se Jesus coloca para nós, que nós temos, eu estou diante dEle, eu sou afetado pela graça, pelo amor dEle, eu sou transformado, eu passo a ter uma nova natureza, eu passo a ter uma nova mentalidade. Sabe qual é o resultado disso? O resultado disso é que agora eu estou aberto, como disse o profeta Isaías. Você lembra quando Isaías foi tocado por uma tenaz? Ele foi tocado por uma tenaz, não foi? E ele foi purificado, seu pecado foi removido. E uma voz disse: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E ele respondeu: eis-me aqui. Quando eu tenho um encontro com a santidade de Deus, quando eu entendo, correspondo ao primeiro chamado que era para estar junto dele, inevitavelmente eu respondo em serviço dizendo: Senhor, suas prioridades são as minhas prioridades. Sua missão é a minha missão. É isso que está acontecendo aqui, irmãos. Ou seja, qual é a verdade que a gente aprende aqui? Jesus espera, quando Ele manda a gente orar pela seara, Jesus espera que você, que eu, que nós sejamos respostas das nossas próprias orações. Sabe aquilo que quebra o seu coração no mundo? Às vezes é uma criança que mora na rua, aí as pessoas, eu acho engraçado, que as pessoas falam assim, né? Eu vejo o mundo sofrendo, eu vejo o drogado, e a igreja não faz nada. Eu vejo as crianças sofrendo e ninguém faz nada. A igreja podia fazer alguma coisa. Presta atenção, meu irmão. Olha para mim aqui, presta atenção no que está acontecendo. Repita comigo. A quem é dada a visão, é dada a missão. Repete comigo de novo. A quem é dada a visão, é dada a missão. Aonde você vê falha na igreja, se você tem um relacionamento íntimo e profundo com Jesus e aquilo está quebrando o teu coração, significa que é você que Deus quer levantar para responder a essa necessidade. Não é o pastor Rodrigo. Eis-me aqui, envia-me o pastor Fabiano. Eis-me aqui e envie o Luciano. Irmãos, Jesus traz os discípulos para perto dele. Jesus mostra para os discípulos a missão dele. E então os discípulos agora têm a responsabilidade, porque Jesus dá autoridade para eles, para fazer as mesmas coisas que Jesus fez. Você tem essa mesma autoridade, porque essa autoridade não é da Igreja Metodista Livre, essa autoridade não é dada pelo pastor Rodrigo, essa autoridade é de todo crente que é cheio do Espírito Santo, que tem relacionamento com Deus, que vê a necessidade e fala: Senhor, meu coração está quebrado, o que eu posso fazer? Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. As prioridades de Deus se tornam as minhas prioridades. Mateus capítulo 25, versículo 31, vamos ler? Olha o que acontece. E não vamos ser julgados por isso, por aquilo que Deus colocou no seu coração, por aquilo que você viu de necessidade, porque você estava num relacionamento com Ele, e você de repente, desculpa a expressão, arregou. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com Ele,
Então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizer a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome, e vocês não me deram de comer. Tive sede, e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. Estando nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles me perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso, e não o socorremos? Então o rei responderá: em verdade lhes digo que sempre que o deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Pastor, qual é o chamado de Deus para a minha vida? Primeiro chamado é para estar junto dele. E como consequência desse chamado, irmãos, de estar junto dele, conhecê-lo e ser amado, o resultado, a consequência, é que aquilo que quebra o coração dele, vai quebrar também o meu coração. O serviço a Deus é fruto do meu primeiro grande chamado. O serviço é tudo que eu trago para esse relacionamento e é reflexo da minha identificação com a natureza de Deus. Porque eu só estou cheio de Deus, e aquilo que quebra o coração de Deus não quebrar meu coração, então eu não estou cheio de Deus. Alguma coisa está errada. Deus é amor, pastor, então eu vou amar. Deus é perdão, pastor, então eu vou perdoar. Deus tem compaixão pelos aflitos e exaustos, então eu vou ter compaixão e aflito pelos exaustos. A natureza de Deus afeta o meu ser, e nós vamos ser julgados por isso. Quando você entender a palavra, diga amém. Amém. Como diz no Bronx, o bagulho é louco. Qual é a outra natureza desse chamado, irmãos? É um chamado para subir de nível. Olha o que diz o versículo 2. Mateus 10, 2. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Interessante, não é? A palavra apóstolo aparece aqui pela primeira vez. Em Lucas capítulo 6, versículo 13, que é a mesma passagem, olha como Lucas vai registrar, né? E escolheu 12 dentre eles, dos quais deu também o nome de apóstolos. Veja que os discípulos de Jesus não são agora meramente pupilos, que vão ficar debaixo do conforto de ser um discípulo para sempre ali, do lado do mestre, curtindo a vida. Crianças que precisam de cuidado, eles têm que crescer, eles têm que subir de nível. De pupilos, agora eles se tornam enviados. Sabe aquele negócio do filho que você educa ele? Não é, irmã Fátima? Educou o Marlon cresceu, foi ficando fortinho, estudou, casou, foi embora. Ele te deixou, foi enviado. Deus espera que os seus filhos cresçam e abracem a missão dele. Não dá para você, meu irmão e minha irmã, não dá para mim, não dá para nós pensarmos que a igreja é um lugar de bebês espirituais que precisam o tempo inteiro de cuidado, de visita do pastor. Claro que existem fases na vida, crises, situações que a gente precisa de mais cuidado, mas não dá para ser filhinho sempre. Você tem que se tornar um jovem guerreiro, depois você torna um pai espiritual. Deus espera que a família cresça, que ela se desenvolva, que a gente se torne crente robusto. Sabe a galera que gosta de fazer uma academia? Não é não, Luciano?
Eu também gosto. É ficar, né, Ailton? É ganhar força, ganhar musculatura para aguentar os trancos. Por isso você precisa de alimento espiritual. Por isso você precisa estar no culto. Por isso você precisa adorar, precisa estar num pequeno grupo. Tem que ter contato com a palavra, vida de oração para crescer. Tem gente que tem 30, 40 anos de igreja e é um raquítico espiritual, é uma criança espiritual subnutrida. Sabe aquelas crianças subnutridas? Tem muito crente que é assim, cheio de mimimi, cheio de crise, cheio de críticas, muito crítico com tudo e com todos, porque não cresceu, não amadureceu, não entendeu que ele é um enviado, ele quer ficar lá o tempo todo, sendo cuidado do lado. Não, irmãos, Jesus nos desafia a crescer. Jesus tinha lá uma galera, tinha 12, tinha 70, tinha 154, tinha os 500, mas ele falou assim, ó, esses 12 aqui, galera, seguinte, vamos virar macho, vamos amadurecer, vamos ganhar maturidade, tem uma obra para ser feita, a seara é grande, trabalhador, não dá para ter mimimi, não dá para ficar dentro da sua crise. Tem gente aí fora que está tendo fome, que está tendo sede, que está preso, que está doente. Tem gente aí fora que precisa do evangelho, que precisa da palavra. Não dá para ser um crente egoísta, imaturo, que precisa o tempo todo de cuidadinho. Por isso Jesus faz eles subirem de nível. E esse nível, irmãos, eu pensei nele, eu vejo ele em 3 aspectos. O primeiro aspecto é o nível da relação mesmo. Quantos foram salvos em Jesus? Diga amém. Então agora você tem uma família, família da fé. Mas aqui não é só uma família não. Sabia, Marcelo? Aqui não é só uma família. Aqui também é um exército. Aqui também é um exército, amém, irmãos? O nosso general é... Como é que é? O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Por que ele é o nosso general? Porque a gente é um exército, a gente é soldado. Paulo tinha essa compreensão de discípulo, agora fala, combati o bom combate. Quer dizer, eu sou soldado, completei a carreira, sou um atleta na obra de Cristo, guardei a fé. Não dá para você ter um encontro com Jesus lá, caminho de Damasco, e ficar dentro da igreja para as cruzadas. Tem que abraçar o chamado. Tem que subir de nível. Que nível você se encontra hoje? Qual é o seu nível hoje? Você ainda está naquele nível que você é bebezinho, que fica criticando, que o pastor não visitou, que ninguém cuida, né? Ou você já chegou no nível, não, tem uma necessidade, eu sou um jovem guerreiro, jovens eu vos escrevi porque sois fortes, jovem no sentido da maturidade, não de idade, jovem eu vos escrevi porque sois fortes, porque a palavra de Deus habita em vós e tendes vencido o maligno. Gente que não ama o mundo e nem o que há no mundo, porque o amor do mundo, tudo que há no mundo, a vontade da carne, a vontade dos olhos, a gente já venceu isso aí, a gente tem uma nova natureza. O mundo passa bem como toda a sua vontade, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Jesus nos colocou na família, irmãos, mas Ele nos colocou também num exército. Jesus nos separou do mundo, mas Ele disse, Pai, eu não oro para que os tire do mundo, mas para que os livre do mal. Ele nos tirou do mundo, nos deu uma nova identidade, uma nova natureza, e falou, agora vamos para o mundo, bora para esse mundicão aí, e bora pregar o evangelho, bora cuidar do necessitado, bora alimentar o faminto, bora bora orar pelo enfermo, visitar o prisioneiro, bora cuidar dos doentes, bora pregar o evangelho, bora galera, regaça as mangas, vamos lá, subir de nível, crescer na missão. O Senhor te levanta para ser um discípulo que faz a diferença nessa terra. Semana passada eu estava na Praia Grande lá, aí sentei com a Rosângela. Posso falar, Rosângela? Você deixa? Achei da hora que a Rosângela falou. Diz que ela estava lá, como ainda não tinha Metodista Livre, lá ela estava lá ajudando uma Assembleia de Deus, lá no meio de uma favela, né? Uma favela lá na Praia Grande, favela da Vila Sônia. Aí o pastor botava a caixa de som, começava o culto, aí tinha um bar lá, e aí a galera lá no bar começava a jogar, bem na hora do culto, pôr a caixa de som virado para a igreja. Dando o bar a uma mulher. Aí um monte de mulher bebum lá, né, Rosângela? Na tarde da bênção, né? E as bebum lá fazendo uma zoada para atrapalhar o culto.
Aí a Rosângela, que não tem medo de nada, é carioca arretada, cheia de Deus, orou, pediu para Deus uma estratégia. Antes de começar o culto lá, comprou um monte de bala, chegou lá no meio da mulherada, e aí minhas amigas? Começou a dar bala para todo mundo, começou a falar de Jesus para todo mundo, começou a chamar todo mundo para o culto, dar testemunho das maravilhas de Jesus, e elas tudo ouvindo a Rosângela. Quando chegou a hora do culto, o pastor foi fazer a tarde da bênção, e aí foram virar a caixa de som lá para a igreja. A dona do bar falou: ninguém vai virar a caixa de som para a igreja não, nós vamos ouvir a palavra de Deus. Traz ele para a metodista também. Você está entendendo a minha relação com Jesus? Quando eu subo de nível, irmãos, vamos viver experiências grandiosas no reino. Vamos ser exército de Deus nesse mundo. Nós vamos para fora e nós vamos pregar o evangelho. Nós vamos entrar nas casas, na célula, e gente bebum vai ser transformada como o Reinaldo. Cadê o Reinaldo? Está aí o Reinaldo? Dirceu e Lídia. Entra na casa do Reinaldo e da Angelita. Reinaldo, a história do Reinaldo é macabra, irmãos. Era nem para ele estar vivo. Ele saiu um dia antes da chacina do Carandiru. Quantas vezes esse homem no chão da sala dele, bebum, com cólica por causa de pedra nos rins, sem esperança e sem perspectiva, mas Dirceu e Lídia não desistiu. Eles são da família de Deus, mas eles fazem parte de um exército que o general é vencedor. Eles entraram naquela casa. Um dia o Reinaldo estava lá se contorcendo, bebum, mas a Angelita falou: eu vou para a igreja. E ele ficou lá, e enfim, um dia ele conta a história dele. Eu só sei de uma coisa: o Reinaldo foi transformado pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Porque tem gente aqui que não é só filhinho. Tem gente aqui que é jovem guerreiro. Tem gente aqui que entendeu que a igreja é um exército, que não está aqui para ficar de braço cruzado, está aqui para ir em missão. Deus quer te usar poderosamente, aleluia. É isso que faz caminhar com Jesus, meu irmão. Não é ficar dentro de uma caixinha, não. Caminhar com Jesus é um outro nível. É o nível da missão. Dê-lhes autoridade. Diga: eu tenho autoridade. Porque Jesus me deu autoridade. Então aqui, como diz o Paulo Borges, aqui não é um bando de ovelha, irmãos. Se você ainda se considera ovelha, bora subir de nível. Você já não é mais ovelha, já está na hora de você ser pastor. Eu não estou falando de pastor de ter o título, mas ter pastor na condição de entender que você tem um chamado para apacentar, para cuidar, para nutrir. Você um dia recebeu, agora Deus está te chamando para dar, para ministrar. Pastor, qual é o meu chamado? Quando estou entendendo o chamado de Deus? Não importa se o seu chamado é para a China, se é para ir no Iraque, se é para dar aula lá e dar testemunho lá, a essência do chamado, a natureza é a mesma. Primeiro estar com Ele, depois corresponder ao serviço dEle, depois subir de nível aonde Ele te colocar. Esse chamado, sabe o que Ele faz com a gente? É um chamado ao nível da agenda de Jesus. Olha a oração de Jesus, a oração sacerdotal, João 17. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Agora Jesus estava orando por mim e por você. Consegue ler aqui? Todo mundo enxerga? Vamos lá? 1, 2, 3. Assim. Fala para o seu irmão, está na hora de você ir para o mundo. Fala para ele, está na hora de você ir para o mundo aí, meu irmão. Vai lá, Duda. Está na hora de você liderar uma célula. Está na hora de você liderar uma célula, meu irmão. Está na hora de você fazer da sua casa um quartel-general, uma base, né? Uma base, faz da sua casa uma base. Vai lá para a base. Mas e aí, pastor? A obra de Jesus, ela consistiu em 2 aspectos, né? Principalmente, redenção e discipulado. Morreu na cruz, fez discípulos e morreu na cruz. Qual é a nossa obra, irmãos? Pregar essa mensagem de redenção e fazer discipulado. Fazer discípulo. Pastor Rodrigo, toda vez que eu vou para a igreja eu fico desconfortável. Glória a Deus. Desconforta mesmo, fica bem desconfortável. É Deus te chamando. Quem quer ser usado por Deus aqui, meu irmão? Tem esse negócio de, quero ser usado por Deus, vem na igreja 1h30 por semana. Não, vamos lá. Vamos para a missão. Porque o chamado, a outra natureza desse chamado, é um chamado que exige preparo. E aqui eu vou concluir. Quando diz aqui, tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos,
deu-lhes autoridade. Sabe o que está implícito aqui no texto? Jesus está preparando os seus discípulos. Agora vão. Aí você vai ler todo o capítulo 10, semana que vem eu vou continuar ainda no capítulo 10 aqui, versículo 1. A pregação ainda vai continuar semana que vem nesses versículos aqui. Jesus dá instrução para os 12, a partir do 5. Traz admoestações a partir do 16. Diz o que eles têm que temer no 26. As dificuldades que eles vão encontrar no 34. E as recompensas a partir do 40. Quem é discípulo de Jesus aqui, dá glória a Deus. Precisa falar mais alguma coisa, pastor Fabiano? Não precisa não. Precisa não. Então, a pergunta que Jesus faz para mim e para você nessa manhã. Qual é a sua resposta ao meu chamado? Legal, pastor, mas não vou abrir minha casa não. Legal, pastor, mas tem muito compromisso. Então você não entendeu nada. Você tem que primeiro se aproximar dele. Você tem que abraçar o desafio. Seja no seu trabalho. Irmãos, a igreja dá N possibilidades de você cumprir a sua vocação. O mundo é o seu campo missionário. Seu trabalho, sua família. Mas não dá para a gente ficar só nas, como diz, falando bonito, elucubrações. Não dá para a gente ficar só pensando, admirando o que os outros fazem. Jesus já te deu autoridade. Bora arregaçar as mangas, amém? Vamos ficar de pé?